Olá, pessoal do seu Papo de Prateleira, o espaço de conteúdo e informação da sua plataforma Agro Revenda, o espaço aqui que a gente está sempre tratando a respeito das tecnologias que são produzidas pela indústria e que servem ao fazendeiro, ao agricultor, ao pecuarista brasileiro e que também passa aí por esse espaço importante da comercialização pela revenda privada, pela loja lá da cooperativa e pela distribuição formal de insumos agropecuários. Eu estou aqui hoje com uma pessoa que eu chamei para falar a respeito de um lançamento super bacana na área do agronegócio. Eu estou aqui com o Robson Mauri, ele é o gerente técnico de inovação da ICL América do Sul. Tudo bom, Robson? Bem-vindo aqui ao Papo de Prateleira, rapaz. Tudo bem, Riba? Agradeço aí pela oportunidade de estar aqui com vocês e a todos que acompanham aí o Papo de Prateleira, esse importante canal aí para divulgação de informações e de conhecimentos aos produtores aí, aos canais de distribuição. Pertinho do Riba aqui pela internet, está pertinho também que eu fico em Campinas, ele está ali em Piracicaba. Você mora em Piracicaba, Robson? Eu moro em Piracicaba, Riba. Nós temos uma unidade de pesquisa em Iracemápolis que fica exatamente, próximo... ali pertinho, né? Exatamente. Então, nós temos boa parte do time, né, de pesquisa, de desenvolvimento, de inovação, e até mesmo que Piracicaba, né, também tem aí é um grande polo, né, do desenvolvimento aí de novas tecnologias. Você nem fala, né, rapaz? Você nem fala além da... Desculpa, Riba. Pode falar, você é que fala aqui. Nós temos a AgTech Garage, né, que é um hub de startups, a qual também a ICL América do Sul, nós somos parceiros, a gente está junto com eles lá para ajudar no desenvolvimento aí de novas tecnologias, né? Então, acho que Piracicaba hoje é um centro, né? A gente até brinca, é o Vale do Silício do agronegócio brasileiro, onde tem bastante pessoas trazendo novas tecnologias e oportunidades para ajudar aí o nosso agricultor a produzir mais, melhor e superar os desafios aí que ele encontra no dia a dia. Rapaz, você tem toda a razão, porque além disso, além da boa lembrança do Robson aí, sobre todo esse avanço tecnológico, com gente ali pensando e fazendo ciência para o agronegócio em Piracicaba, tem essa faculdade espetacular, que é uma dos 5 maiores centros de estudo na área do mundo, né? É linda de morrer e fica numa cidade que é uma gracinha, eu adoro Piracicaba, é muito gostoso, deve ser uma delícia morar aí nessa cidade. Exatamente, Riba. E por falar em Piracicaba, o Robson até deu uma deixa. Ele falou de Iracemápolis, e Iracemápolis é uma unidade de pesquisa e desenvolvimento que a ICL América do Sul tem, além, é lógico, das 6 unidades produtivas que tem aqui no Brasil. E foi em Iracemápolis, assim como também num pedacinho lá de Lavras, que surgiu, foram feitas todas as experiências que deram origem a esse lançamento da ICL América do Sul, que é o NutriDuo. Robson, explica para a galera aí da revenda que precisa ter coisa boa na prateleira, o que é NutriDuo? Perfeito. Riba, obrigado aí pela pergunta. Nós temos esse centro de inovação aqui em Iracemápolis, inclusive credenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária pelo MAPA, e o nosso time, há uma longa data, a gente tem observado aí algumas tendências de mercado e algumas oportunidades. Então, o NutriDuo, além da parte agronômica, nós temos uma oportunidade muito grande, Riba, que é melhorar a produção de alimentos na questão qualidade, não apenas quantidade. O que a gente tem trabalhado no NutriDuo? É um produto que visa também a biofortificação dos alimentos. Então, às vezes, esse é um tema um pouco explorado, eu agradeço a oportunidade para a gente conversar um pouquinho mais. A gente existe aí várias oportunidades, a gente fala das plantas e a gente também precisa de elementos, né, de minerais, de nutrientes, e boa parte desses elementos... O organismo humano, né, Robson? Exatamente, exatamente. Assim como as plantas, os animais, nós seres humanos, precisamos aí também de uma série de nutrientes. E muitas vezes, né, a gente adquire ele dos próprios alimentos. Mas existem, sabe, Riba, algumas oportunidades, às vezes a gente pega um alimento que ele não consegue suprir toda a demanda, né? Vou dar um exemplo aqui, o próprio selênio. Selênio, ele tem um papel importante, ele é um elemento essencial para nós seres humanos, para os animais, e por outro lado, os nossos solos, de maneira geral, são muito pobres em selênio. Então, às vezes a gente compra um alimento, a gente consome um alimento que ali dentro tem uma pequena quantidade de selênio. E qual que é a importância, né, por exemplo, do selênio para nós seres humanos? Ele participa de algumas enzimas que atuam, né, para a redução de radicais livres, né, contra o envelhecimento. Tem uns trabalhos que mostram que o selênio reduz até mesmo os riscos, né, de desenvolvimento de um câncer. Então, o selênio ele tem um papel muito importante para nós como seres humanos,
a gente fala, né, ele atua ali ao envelhecimento da célula e, como consequência, a gente consegue, né, uma pessoa que se alimenta corretamente, uma alimentação que tenha nutrientes, ele pode realmente ter uns benefícios de saúde. O que a gente deseja, Riba, e foi o que motivou o desenvolvimento desse produto, é que nós gostaríamos que o remédio da população fosse o próprio alimento que ela consumisse. É o ideal, né? Exatamente. Então, assim, existem alguns casos, né, que a gente pode citar, que tentou, né, que na verdade se trabalha ingerindo alguns elementos importantes para a saúde humana. Vou dar um exemplo, a própria adição do iodo no sal de cozinha, a gente normalmente, o que a gente consome é muito baixo, muito pobre em iodo. Então, né, aí existe hoje até uma própria legislação que fala que a gente precisa adicionar o iodo no sal. Porque evita doença, inclusive, né? Doença específica, né? Exatamente, Riba. Então, assim, eu estou dando um exemplo no caso do iodo, e existe hoje, se você for no mercado, você encontra as farinhas fortificadas. Que seria, né, essa fortificação? Seria a adição de alguns elementos que são importantes para o metabolismo, para o desenvolvimento, né, nosso. Então, isso dá mais resistência, ajuda aí a reduzir o envelhecimento da célula. E dentro dessa linha também, Riba, tem uma outra oportunidade, que é o que a gente chama da biofortificação. A biofortificação seria você fazer a fortificação em vida, né? No caso lá da planta. Eu vou aplicar esse elemento na planta, a planta vai acumular ele, por exemplo, se for um tomate, se for um próprio feijão, então você enriquece esse feijão e aí você tem um feijão biofortificado. Então, quando você consome feijão, você está ingerindo ali mais zinco, mais magnésio, mais selênio, por exemplo. Então, o conceito da biofortificação ele vem muito realmente nessa oportunidade da gente melhorar a qualidade nutricional da população. E aí você citou, né, na própria UFLA, né, em Lavras, hoje uma das maiores referências, não só nacional, mas a nível global, é o professor Bebeto, a gente chama ele carinhosamente pelo professor Bebeto, que tem muitos trabalhos mostrando o quanto que a biofortificação é importante para a humanidade. Então, existe uma diferença entre a fortificação e a biofortificação. Às vezes, quando você vai no mercado ou na farmácia, você compra lá os minerais, o magnésio, o selênio, você encontra ele. E os suplementos, eles são importantes, ele tem um efeito no nosso organismo, só que ele está numa forma diferente do que, às vezes, a planta produz e do que o nosso organismo assimila. Então, vou te dar um exemplo. O selênio, quando você aplica ele na planta, ele pode formar selênio-cisteína, selênio-metionina, que é mais aproveitado, né? O que a gente fala, a biodisponibilidade, ela é muito maior. Então, o que a ICL América do Sul fez durante toda essa pesquisa é proporcionar uma nutrição à planta, que a planta consiga acumular isso no grão. A gente pode falar um pouquinho do quanto que a gente consegue enriquecer esse grão. E aí, quando a população vai lá no supermercado comprar o arroz, o feijão, o tomate, né, a salada, ele está comprando ali um alimento com maior valor nutricional. Então, essa é uma linha de pesquisa que a ICL, a América do Sul, tem trabalhado realmente, além da produtividade, que é muito importante para o nosso agricultor, a gente também, né, tem a responsabilidade de colocar na mesa do nosso consumidor um alimento de melhor qualidade. Então, nesse propósito, Riba, que surge aí, né, a oportunidade da gente trazer para o mercado o Nutridul, que é um dos primeiros produtos aí com esse propósito realmente de melhorar a qualidade dos alimentos que vai à mesa dos consumidores. Perfeito. Pelo que o Robson está falando, pelo que eu estou entendendo, é o seguinte, né? Esse conceito novo aí, bacana, né, e super moderno que a ICL está trabalhando com o Nutridul é assim, na verdade, a gente está falando de alimento que funciona como a suplementação do boi que está confinado. A diferença é que a gente quer essa suplementação para viver 100 anos, 110 anos, 120 anos, e não para ir para o gancho, né, Robson? E agora, você sabe que é uma coincidência, rapaz, que eu não sei se é uma coincidência mesmo, porque realmente avançou muito em termos de notícia. Eu nunca ouvi tanto nas últimas 2 semanas se falar a respeito assim, daquela questão de que já nasceu gente que vai morrer com 200 anos. Eu não sei se você chegou a ver isso. Que está falando a respeito exatamente disso, a respeito de ter um organismo forte, um organismo que se alimenta do que é necessário na quantidade certa, que é para não ter desperdício, que pelo jeito é basicamente o que o Nutridul faz, né? E o Nutridul, o Robson, começa com soja, tem outra cultura, como é que é a ideia aí do caminho que ele vai seguir com as culturas do agro brasileiro?
Não, perfeito, Riba. É o que nós desenvolvemos bastante a pesquisa, por que a soja primeiro, né? Porque a soja é a principal cultura, né? Em área, em produção. Precisa, né, falar nada. E a gente atingindo ela, ó, Riba, primeiro a gente consegue impactar uma maior quantidade, né? A nível global, não só nacional, né? Mas a nível global também com esse benefício. E as pesquisas já estão avançadas em outras culturas, por exemplo, aquela cultura que vai direto para o prato do consumidor também são as próximas culturas que a gente está agora para lançar os resultados e também está disponibilizando, por exemplo, os produtores de HF, né, de hortifruti. A gente Legume, verdura, né? Isso, exato. A gente tem alguns trabalhos que mostra, e é curioso, sabe, o Riba, que além dessa parte da biofortificação, da nutrição, né, para o ser humano, a gente tem muitos benefícios agronômicos também para a planta. Falando do próprio selênio, quando a gente aplica ele na planta, é um ponto importante falar aqui, que o selênio não é um elemento, um nutriente essencial para uma planta. Ele entra numa categoria de um elemento benéfico. O que significa? Se você não aplicar ele, a planta cresce e produz. Mas na presença dele, ele ativa algumas rotas dentro da planta, que melhora a resistência dela, por exemplo, a um estresse hídrico. E no caso específico de hortifruti, tem um ganho muito importante. Assim, tem uns estudos, o próprio professor Bebeto mostra que em torno de 1/3 do HF do hortifruti produzido, às vezes ele acaba estragando, né, no transporte da fazenda para o Ceasa, do Ceasa para o supermercado. Né? Ele é muito perecível, né? Então, assim, trazendo um dado, por exemplo, faz uma aplicação de selênio em tomate, ele tem a capacidade de retardar ali o envelhecimento desse tomate. Então, não é só para o organismo em si, né, mas para o próprio tomate que recebeu esse selênio, você aumenta ali o que a gente fala, o shelf life, o tempo de prateleira. Então, aí você tem mais oportunidade, um tempo maior entre o consumidor comprar, consumir e reduzir perda. Então, assim, é muito bacana que o NutriDuo, além dessa parte da alimentação em si, ele traz os benefícios para a cadeia como um todo, que é reduzir o desperdício de alimentos, sabe? Então, Robson, a gente está vendo agora aí, infelizmente, faz parte do processo produtivo das perdas que a gente teve por causa da seca agora, né, no meio do ano. Né? Exato. O Riba, e falando em específico de seca, é uma coisa importante, né? Por que assim, se estuda muito de biofortificação e por que agora só que ela está indo comercialmente para o mercado? Esse é um bom ponto, Riba, que às vezes ela acaba tendo um custo para o produtor, que às vezes o consumidor ainda não vai lá no supermercado e fala, vou pagar mais por esse tomate que tem selênio, eu vou pagar mais por essa alface, por esse feijão que tem selênio. Então, a gente via no passado uma dificuldade para fazer a roda girar, para realmente remunerar toda a cadeia e a gente conseguir. Então, um ponto que a ICL fez, já se conhecendo todos os benefícios para a humanidade, para a população, seria, aí a gente está falando aqui do selênio, mas também tem o zinco, o próprio minerais, magnésio. Né, que estão junto ali no produto, né? Exato. Então, assim, além do selênio, o NutriDuo, ele também vai fornecer ali o zinco e o magnésio, que tem um papel importante. Uma coisa curiosa, né? Agora na pandemia, a gente vê vários trabalhos mostrando o papel do zinco, do selênio, para ajudar também no próprio combate à Covid. Se você digitar na internet, zinco e selênio, reduzindo aí os impactos da Covid. Então, assim, foi um tema muito bem debatido agora e a gente fica muito satisfeito que veio no momento onde a gente consegue também viabilizar no campo. E como que a gente conseguiu viabilizar isso? Trazendo benefícios agronômicos para o produtor. Então, quando o produtor ele adquire o NutriDuo, você falou aí do próprio veranico, né, que impactou a safrinha. E não só, né? Eu estava vendo o material que a gente publicou no site AgroRevenda aí do NutriDuo, você tem principalmente 3 tipos de estresse, né? Que é o da luz, o da chuva e da temperatura, né? Exatamente. Então, assim, a gente pega a safrinha, o pessoal tem um trabalho aí do Rally da Safra, mostrando queda de 27% na segunda... Acompanhei, do AgroConsult lá do André, né? Exatamente. Então, assim, cana-de-açúcar também, a gente tem visto esse grande impacto, e não muito distante, né, Riba? A própria geada que atingiu o Parque Cafeeiro aí recente, também deu... Então, assim, e esses são os desafios, eu acho que a questão de superar o estresse térmico, né, as altas temperaturas, luminosidade, a falta de água, eu acho que esse vai ser o grande desafio do século para o agricultor. Então, nesse quesito, assim, tem algumas coisas de manejo que os produtores têm trabalhado muito bem, questão de fazer perfil de solo, a questão de plantas de cobertura para aprofundar o sistema radicular. A gente fala assim, a gente está no calor, a gente está com sede, a gente vai para a sombra e toma uma água. A planta, infelizmente, né, Riba, ela não consegue ter essa oportunidade que a gente tem. Ela tenta buscar lá embaixo, né?
Exatamente, exatamente. Então, tudo que a gente faz para aprofundar a raiz, aí, não só a parte nutricional, mas o manejo de maneira geral do solo, é uma ferramenta muito importante para ajudar a superar isso. E as nossas pesquisas mostram também que a aplicação do Nutri-Duo na planta, ela prepara a planta para superar também esses estresses, né? Você falou, por exemplo, do excesso de radiação, de temperatura. Pode acontecer, Quando a né? planta está lá quando ela está lá no sol, né, uma situação estressante que a gente fala, ela meio que fica encolhida ali, né, fecha o que a gente fala, os estômatos das folhas, e isso reduz produtividade. Então, o Nutri-Duo, ele tem essa característica também de atuar dentro da planta, produzindo alguns compostos que ajudam a dissipar esse excesso de energia, o que a gente fala, os radicais livres que é produzido na planta e no nosso organismo, a gente falou, né, do envelhecimento Vai precoce. causar um envelhecimento, né? Exatamente. Então, assim, o Nutri-Duo ele vai atuar ali, reduzindo o que a gente chama de radical livre. Então, para um produtor que a gente sabe que tem um desafio grande, que são os estresses abióticos, acho que até na última oportunidade que a gente teve junto aqui, a gente falou que a planta ela produz um quarto do potencial dela, apenas 25% ela consegue produzir. Então, assim, tem um desafio muito grande uma aí, jornada sabe, aí, né? Tem uma jornada, eu falo, uma grande oportunidade que a gente está atento realmente como que a gente pode ajudar o produtor. Então, assim, quando a gente faz a aplicação do Nutri-Duo na planta, ele vai ativar ali algumas rotas dentro da planta que, quando vem esse estresse, ele ajuda a superar essa situação e entregar a melhor resposta. Por exemplo, na soja, a gente viu que o Nutri-Duo ele incrementou 3,7% a produtividade, isso em sacas por hectare, 2,47 sacas a mais, uma média aí de vários trabalhos conduzido em toda a região aí produtora de soja. Então, à medida assim que você reduz o estresse, a planta ela tem condição de expressar mais o potencial. Na produtividade, então, né? Exatamente. Então, isso é importante para o produtor, que ajuda, né, a remunerar ele também, melhorar a receita dele, e ao mesmo tempo que você reduz o estresse da planta, a gente contribui por uma produção do alimento de melhor qualidade, que aí sim, através da biofortificação, chegando na mesa do produtor. Então, o nome Nutri-Duo, ele vem exatamente isso, de nutrir a planta, de você preparar a planta para superar melhor o estresse, e esse outro duo, né, de nutrir duas vezes, é gerar um alimento de melhor qualidade para você fornecer para a população, e aí você ter essa nutrição, né, uma tecnologia duplamente qualificada para nutrir a planta e melhorar também a nutrição da nossa população. Exato, Robson. Quer dizer, na verdade, no Introdu, achei muito legal uma coisa que você falou na resposta passada, que é assim, a gente tá sempre, a gente é sempre meio mecânico, né? E não pode nunca esquecer de duas coisas. Em primeiro lugar, não existe campo, né? O agro não é campo, o agro é cidade também, porque você se formou numa faculdade, estava numa cidade, lá no Rio de Janeiro, aliás, o Robson é agrônomo de formação, lá da Universidade Rural do Rio de Janeiro. Então, você tem, na cidade, você tem a gôndola do mercado, você tem a indústria que abate o animal, ou seja, carne, suíno, frango, né? Então, você tem o álcool que faz o carro andar. Então, não existe campo-cidade, existe uma coisa só que é agronegócio. E que, antes de tudo, além de produto que leva lazer e conforto e saúde para as pessoas, leva o alimento. Na verdade, o que ele faz? Qual é o produto que ele produz? Ele produz comida para as pessoas. E essa questão da qualidade da comida, que simplesmente deu um salto fantástico agora por causa da pandemia, né? Então, assim, aumenta. Você citou fruta, legume e verdura, houve um salto no consumo e vai aumentar ainda mais a preocupação em consumir mais esses alimentos. E a gente não se esquecer de que, se a gente quer viver 100, 120 anos, a gente tem duas bases muito fortes no organismo, né? Que é o sistema esquelético e o sistema muscular. E os minerais são fundamentais para esses dois sistemas, né, Robson? Exatamente. A gente vê oportunidades, sabe, Riba? A gente fala muito que a gente é aquilo que a gente consome, né? E se a gente uma alimentação equilibrada, e às vezes a gente vê também, à medida que se aumenta muito a produtividade, a gente fala, às vezes acaba tendo uma diluição dos minerais presentes ali por quilo de alimentos. E eu vi uma frase uma vez, eu peço perdão que eu não lembro quem que citou ela, mas a frase falava o seguinte: tem muitas pessoas passando fome de barriga cheia, consumindo um alimento que sacia a fome, mas de certa forma ele é pobre em nutrientes. Comer não, assim, não é nutrir, né? Exatamente, se alimenta, mas não se nutre. Então, Riba, a gente vê a oportunidade aqui. Eu vejo que o agricultor, né, ele é um grande herói aí, realmente, de superar todos esses desafios, e também a oportunidade de colocar um alimento, né, na mesa do consumidor que vai fornecer esses nutrientes. O próprio professor Bebeto, num evento recente, ele cita, né,
um trabalho que mostra, né, que o seu alimento seja o seu remédio e o seu remédio seja o seu alimento, que a gente possa investir menos na farmácia e gastar mais no supermercado, sabe, Riba? Eu acho que esse é um papel nosso como agrônomo também, além de produzir mais. Você sabe, Rob, você acabou de falar uma coisa que eu ouvi agora, há uma hora, tá? Que eu estou acompanhando o evento da Andável, o maior evento de distribuição, né, das empresas de distribuição de insumos agropecuários, e um bambambam de integração lavoura-pecuária-floresta falou a respeito da cadeia e falou assim, a gente tem que ter a preocupação de produzir bem e preservando o meio ambiente, mas a gente precisa também fazer com que o consumidor ele dê importância para os produtos que são bem produzidos, né? Que é produzido com respeito ao meio ambiente e produzido com atenção à qualidade, que é o que você está propondo aí com o Nutridu, né? Exatamente, Riba. Acho que a agricultura ela passou por vários estágios, né, de evolução, né? Desde a época da Revolução Verde, a gente conseguiu desenvolver muitas tecnologias e a gente, eu acho que faz parte agora do desenvolvimento, né? A gente ia aprimorando, né? Então, a busca cada vez mais por um alimento de melhor qualidade, que você aumenta também o tempo de prateleira para reduzir o desperdício, né? Quando você faz isso, você consegue otimizar o custo e que mais pessoas também tenham acesso, né, a esse tipo de alimento. Eu acho que eu sou muito grato de estar dentro do agronegócio e ter a oportunidade aí realmente de acompanhar toda essa evolução. É legal, né? Vai ser daqui 5, 10 anos, né, Riba? Tanta tecnologia e a gente espera também, como ICL América do Sul, né? A gente trabalha muito essa questão da sustentabilidade, produzir de uma forma sustentável e o Nutridu, ele vem bem em linha com isso, né? A gente, ao mesmo tempo que a gente nutre a planta, a gente também consiga levar um pouco desses nutrientes para dentro do grão, para dentro do alimento que vai ser utilizado por um próprio animal depois também através da ração ou diretamente no prato do consumidor, caso aí do arroz e feijão do dia a dia, né? Maravilha. Rob, fala uma coisa, e o produtor que estiver interessado em conhecer e ter essa tecnologia, ela já está no mercado, como é que ele consegue? Vocês usam bastante aí o ponto de venda, revenda, distribuição e loja de cooperativa, né? Exatamente, Riba. O Nutridu ele foi lançado no último dia 5 agora de agosto, então é algo bem recente. É um recém-nascido. É um recém-nascido, assim, com uma base muito sólida de resultados, e ele vai estar disponível, né? Nós temos a ICL América do Sul, ela tem alguns programas focados em distribuição nas próprias cooperativas, né? Então, nós temos o AgroConexão, que é um programa focado aí para relacionamento e desenvolvimento com as cooperativas, e o programa Horizon, que tem um desenvolvimento aí junto às revendas. Então, o Nutridu ele vai estar também na prateleira dessas revendas, dessas cooperativas parceiras. Todo o nosso time de campo também, nós temos, Riba, uma grande quantidade de profissionais técnicos no campo para entender realmente, né, os desafios ali de cada produtor. Robson, hoje a sede é em São Paulo e vocês estão com 1.000 colaboradores aproximadamente, é isso? Isso, deve estar em torno aí de 1.200. Tá. Isso, total. E nós temos uma equipe muito forte no campo, uma presença muito forte para dar suporte ao produtor, às revendas, no desenvolvimento, treinamento. Ele aplicar bem a tecnologia boa e eficiente que ele está comprando. Exatamente. A gente fala, a informação hoje ela é muito preciosa, né? Então, nós temos a Universidade ICL, é um programa de capacitação dos distribuidores, do balconista, dos profissionais de campo, das revendas e das cooperativas, para chegar junto com o produtor, entender uma análise de solo, e junto com ele ver qual que é a melhor ferramenta, né? Abrir o portfólio de ferramenta, e o papel da distribuição das cooperativas é fundamental para a gente conseguir chegar com essa tecnologia no campo também. Então, realmente aqui no Papo de Prateleira, a gente sabe que essas informações vão chegar aí aos colegas. A gente morre sem assistência técnica e sem extensão rural, né, Rob? Exato, exato. E hoje, né, a própria cooperativa, a distribuição, ela tem esse papel fundamental ali de ser esse consultor de muito... né? Então, a gente aposta cada vez mais, sabe, Riba, à medida que a agricultura também ela vai evoluindo na parte técnica, a gente precisa também que toda a cadeia, todos os profissionais também acompanhem, né, para ajudar aí o produtor realmente ter uma informação de qualidade que ajude ele ali no dia a dia.
saber que ninguém sabe tudo, né? Então, por isso, precisa ter profissionais de várias áreas envolvidas num projeto para que todo mundo se dê bem, use bem tecnologia, tenha o melhor resultado, ponha dinheiro no bolso, promova emprego, promova riqueza e distribuição de qualidade de vida com os alimentos no entorno, na sociedade, né? E o Brasil que faz isso no mundo inteiro, né, Robson? O Robson falou até, é uma coisa empolgante, ó, nós já vamos levar o cartão vermelho do Zoom aqui agora, porque eu e o Robson gostamos de conversar e temos muito que conversar pelo seguinte, ele falou a respeito da Revolução Verde e imaginar que no início dos anos 1950, o mundo achava, né, o mundo tinha informação para falar assim, que não vai crescer muito a população, que não vai ter alimento suficiente para todo mundo. Mudou um pouquinho de lá para cá, né, Robson? Exatamente, e sem dúvida, né, o agro, aí, todos os pesquisadores, as próprias universidades, a própria Embrapa, né, várias instituições tiveram um papel fundamental e as próprias empresas privadas também para trazer novas tecnologias, né, Riba? Eu acho que o conhecimento, né, a gente comentou também da questão de você aplicar o conhecimento ao metro quadrado, de você conseguir agora... Hoje em cada planta, né, rapaz? Exatamente, exatamente. Então, acho que esses são os grandes desafios e oportunidades, e quando a gente fala que tem ainda 3/4 de potencial para explorar, acho que nós temos um grande conhecimento, uma grande oportunidade quando você fala a gente não detém todo o conhecimento, e realmente acho que estamos distantes de ter todo, sabe, Riba? E isso mostra a grande oportunidade que a gente tem para continuar evoluindo e crescendo aí em produtividade, agora também pensando na qualidade do alimento e fazendo isso de uma forma muito sustentável. E se falta 3/4 para a gente caminhar ainda, então, em termos de eficiência e de produção, vocês já viram que daqui 30 anos vai estar eu, velhíssimo, e o Robson já mais velhinho também, fazendo papo de prateleira, porque assunto não vai faltar, e a gente vai trazer mais vezes aqui a ICL América do Sul, os profissionais dessa empresa fantástica, que está aqui desde os anos 1960 aqui no Brasil, tá? Como a gente falou, com 1.200 colaboradores, produzindo e lançando novas tecnologias para quê? Para que o fazendeiro produza mais e produtos de mais qualidade e que promovam muita saúde e qualidade de vida para o brasileiro e para a gente do mundo inteiro. Robson, obrigado pela presença aqui no Papo de Prateleira, tá? Eu que agradeço, Riba. É sempre um grande privilégio estar aqui com você e também todos os colegas aí do Papo de Prateleira que acompanham esse importante canal. Agradeço aqui em nome da ICL América do Sul pela oportunidade. E convido aí os colegas a conhecer um pouco mais aí do Nutridul, desse momento aí da biofortificação e, ao mesmo tempo que a gente produz alimento, que ajuda a nutrir as plantas, a gente ter essa oportunidade aí também de nutrir o prato, né, do brasileiro, a alimentação e a população de maneira geral. Muito obrigado, Riba, pela oportunidade. Como a gente sempre faz, sempre lá no finalzinho, aí, quando estiver nos canais digitais todos da plataforma Agro Revenda e também como podcast, na Amazon, no Freeze, no Google, na Apple e no Spotify, a gente vai colocar lá as informações de contato com a ICL América do Sul e vocês vão cansar de ver no Papo de Prateleira, na revista Agro Revenda, a digital, a física e o site agrorevenda.com.br, essa novidade fantástica que é Nutridul. Nutridul é dinheiro, é boa produção para a fazenda brasileira e é saúde para brasileiros e cidadãos do mundo inteiro. Obrigado, Robson, obrigado, ICL. O Papo de Prateleira volta mais vezes a falar desse produto fantástico que você encontra aí em venda direta ou então através das revendas ou das cooperativas brasileiras. Um grande abraço, até a próxima, Robson. Tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau. Até.